Bem-vindos ao JW Broadcasting. Esse mês, vamos considerar algo que é fácil de falar, mas difícil de fazer: tomar decisões sábias. Vamos ver que escolhas sábias Greg e Jorin Harris fizeram ao criar seus filhos. Também vamos conhecer a história de Henrique Torres, um homem que fez grandes mudanças na vida. Vamos ver o que o ajudou a se apegar às suas decisões. E o episódio deste mês de Ferro a Fio Ferro vai mostrar como podemos ser adaptáveis no ministério. Este é o JW Broadcasting de abril de 2023. O tema do programa deste mês é Tome Decisões Sábias. E esse discurso se baseia em Jó 34, versículo 11. Vamos ler juntos. Pois ele, Jeová, recompensará o homem conforme as suas ações, e trará sobre ele as consequências dos seus caminhos. Como o texto deixou claro, nossas ações são importantes. Geralmente, nós agimos depois de tomar decisões. Podemos pensar muito antes de tomar algumas decisões, mas às vezes decidimos bem rápido. Não importa o quanto a gente pense antes de decidir, precisamos lembrar do seguinte: decisões sábias dão bons resultados, mas decisões erradas podem ter consequências ruins. É claro que nós queremos tomar decisões sábias, mas o que são decisões sábias? São decisões que agradam ao nosso Pai Celestial, Jeová. A maioria de nós já tomou boas decisões. Elas incluíram decisões importantes na vida, como, por exemplo, nos dedicar a Jeová, nos batizar e também não nos envolver em assuntos políticos e religiosos deste mundo. Antes de tomarmos essas decisões importantes, com certeza oramos muito sobre elas e buscamos a orientação de Jeová. E vimos as bênçãos de Jeová depois que tomamos a decisão certa. Mas nesse programa, não vamos focar nessas grandes decisões. Em vez disso, vamos nos concentrar em decisões que alguns talvez achem pequenas. Mesmo assim, algumas delas podem ter sérias consequências. Primeiro, vamos considerar um exemplo de alguém que serviu a Jeová, mas mesmo assim tomou algumas decisões ruins. Vamos analisar o que levou esse servo fiel a tomar essas decisões. Depois vamos ver o que precisamos fazer para tomar decisões sábias. E por fim, vamos ver o que podemos fazer se percebermos que tomamos uma decisão ruim. Para começar, vamos falar de um servo fiel de Jeová que tomou algumas decisões ruins. Nós estamos falando do rei Jeosafá. O que Jeová achava do rei Jeosafá? Vamos descobrir em 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Jeová estava com Jeosafá porque ele andava nos caminhos em que Davi, seu antepassado, tinha andado nos tempos antigos, e não buscava os Baalins. Ele buscava o Deus do seu pai e seguia seu mandamento, não as práticas de Israel. Parecem ótimos elogios, não é? O fato é que Jeosafá era um rei fiel. Ele tomou a decisão sábia de adorar a Jeová. Mas mesmo assim, ele tomou algumas decisões nada sábias. Vamos ler sobre uma dessas decisões ruins em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Jeosafá teve muitas riquezas e muita glória, mas
Ele formou uma aliança matrimonial com Acabe. Ele fez seu filho casar com Atalia, filha de Acabe. Essa decisão foi muito ruim. Por quê? Porque Acabe tinha construído um templo para Baal. E ele até contratou 850 falsos profetas. Acabe também era casado com a rainha má Jezabel. Quem ia querer que o filho entrasse para uma família tão ruim? O que ele tinha na cabeça? Por que ele arranjou esse casamento? Será que ele queria unir as 12 tribos? Ou ter Acabe como aliado para obter vantagens políticas ou financeiras? Não sabemos ao certo o motivo, mas sabemos que houve consequências. Por causa dessa relação próxima com Acabe, Josafá se sentiu obrigado a apoiar Acabe na guerra contra os sírios. E para piorar, por causa disso, ele tomou outra decisão ruim. Enquanto se preparava para essa batalha, Josafá pediu orientação para um dos profetas de Jeová. Mas Acabe deixou claro que odiava o profeta e, depois de ouvir o que ele disse, o lançou na prisão. Essa era a hora de Josafá tomar uma decisão. O que ele decidiu fazer? Embora não concordasse com Acabe no começo, eles acabaram se juntando na batalha. Jeosafá ignorou o aviso de Jeová, e isso o levou a tomar outra decisão muito ruim. Uma decisão completamente tola. O que ele fez? O profeta de Jeová havia predito que os israelitas perderiam seu pastor ou rei na batalha. Então, Acabe disse que iria se disfarçar e não ia entrar na batalha vestido como rei. Depois ele disse que Jeosafá devia continuar vestido como rei. Pense um pouco nisso. Em outras palavras, Acabe estava dizendo: você vai para a batalha vestido como rei para irem atrás de você, enquanto eu me disfarço para me esconder. Dá para acreditar? Jeosafá concordou com isso, e essa decisão não foi só ruim, mas muito imprudente, pois quase custou a vida dele. Mas por que ele tomou essa decisão? O livro Estudo Perspicaz diz que talvez Jeosafá não quisesse voltar atrás em sua promessa original de acompanhar Acabe. Voltar atrás naquele momento poderia ser muito vergonhoso para ele. Embora Jeosafá tenha sobrevivido, Jeová enviou outro profeta para dizer o que está aqui, em 2 Crônicas 19, 2. É aos maus que o Senhor deve ajudar, e é aos que odeiam a Jeová que deve amar? Por causa disso, Jeová está indignado com o Senhor. É verdade que Jeová reconheceu que Jeosafá fez coisas boas em sua vida, mas está bem claro que Jeosafá também tomou algumas decisões bem ruins. Que lições podemos aprender com as decisões ruins dele? Lição 1. Só porque já fizemos muitas coisas boas no serviço de Jeová, não devemos achar que sempre vamos tomar boas decisões. Lição 2. Se fizermos amizade com os que odeiam a Jeová, eles podem nos pressionar a tomar outras decisões ruins. Lição 3. Não basta buscar a orientação de Jeová. Temos que segui-la para tomarmos boas decisões. Lição 4. Se perceber que tomou uma decisão ruim, não continue nesse caminho. Pare e mude de direção. As palavras de Provérbios 22:3 resumem bem essas lições. Diz assim: quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Então, é bom pensar nas possíveis consequências de decisões ruins e agir para evitá-las. Quais foram algumas consequências das decisões ruins de Jeosafá?
ele quase perdeu a vida. Seu filho mais velho morreu como apóstata e depois sua nora, Atalia, matou todos os herdeiros do trono, menos um bebê, para se tornar a rainha de Judá. Talvez você esteja pensando, para Jeová, Josafá foi um bom rei. É verdade. E é bem encorajador saber que, mesmo que a gente tenha tomado decisões ruins, pode ser que Jeová continue nos vendo como servos fiéis. Então será que não importa qual decisão tomamos? Veja uma comparação bem interessante que saiu na Sentinela uma vez. Ali falava de dois capitães numa tempestade. Um deles conseguiu manobrar o navio, levou o barco até a costa e salvou a tripulação. Mas o outro capitão tomou decisões ruins e, por causa disso, ele sofreu um naufrágio nessa mesma tempestade e só ele saiu com vida. Os dois capitães escaparam com vida, mas aquele que salvou o navio com certeza teve mais alegria e honra. Sabemos bem que tipo de capitão Josafá era. Diferentes dele, nós queremos ser como aquele capitão que foi bem-sucedido, aquele que não naufragou. O que vai nos ajudar a ser como esse capitão? Na Sentinela de Estudo, de abril de 2011, tinha um quadro com o título Passos para tomar boas decisões. Vamos relembrar os 6 passos alistados ali. 1. Evite a presunção. 2. Pesquise. 3. Ore por sabedoria. 4. Decida. 5. Coloque em prática a decisão. E, no fim, tinha mais um passo. 6. Reavalie e ajuste. Por que o passo 6 é importante? Porque, de vez em quando, precisamos avaliar as decisões que já tomamos. E, às vezes, percebemos que as decisões que tomamos não foram as melhores. Ainda dá para você ser um capitão sábio? Com certeza. Como? Se você tiver coragem para fazer as mudanças necessárias. Temos que reconhecer que nem toda decisão tem o resultado que a gente esperava. É como diz Eclesiastes 9:11. O tempo e o imprevisto sobrevêm a todos nós. O que temos que fazer se isso acontecer? A Sentinela de 2011, que mencionamos, responde a essa pergunta. Depois de dizer que Jeová espera que honremos a decisão de nos dedicar a Ele e nosso voto de casamento, ela diz o seguinte: a maioria das decisões, porém, tem menos peso. Quem é razoável reavalia as suas decisões de tempos em tempos. Não permite que o orgulho ou a obstinação o impeçam de ajustar ou até mesmo de reverter uma decisão. O seu interesse principal é que seu proceder sempre honre a Deus. Vamos voltar para a ilustração dos dois capitães. Às vezes, eles precisam voltar atrás de uma decisão ruim. Isso aconteceu mesmo durante um furacão em 1889. O capitão do navio britânico Calliope estava com o navio ancorado no porto de Apia, na Samoa Ocidental, quando começou um furacão. No começo, ele decidiu fazer o que os outros capitães estavam fazendo, enfrentar a tempestade lá do porto. Mas quando o mar começou a ficar mais agitado e violento, ele percebeu que tinha tomado a decisão errada. O que ele fez? Ele teve coragem de mudar a sua decisão e ir para o mar aberto. Não foi fácil, mas no fim, ele salvou a si mesmo, ao navio e aos 250 marinheiros a bordo. Por causa desse ato de coragem, ele entrou para a história. Como esse capitão corajoso,
Às vezes, temos que reavaliar com oração decisões que já tomamos. Isso pode incluir decisões sobre emprego, diversão, educação ou até moradia. Talvez, lá atrás, essas decisões parecessem certas, mas será que ainda parecem certas agora? Se você perceber que sua decisão não está totalmente de acordo com a vontade de Jeová, e agora os ventos e as ondas assustadoras do desastre estão se aproximando, o que deve fazer? Seja como o capitão sábio. Não se preocupe com a vergonha. Tenha coragem. Peça a ajuda de Jeová e haja de modo decisivo. Mude o que for preciso para continuar agradando a Jeová. Assim você tomará a melhor decisão, que dará bons resultados e que Jeová vai abençoar. Uma coisa que vai nos ajudar a tomar decisões sábias é ver o quadro completo. Pense em como as decisões de hoje podem afetar o seu futuro. Ou seja, não viva apenas o hoje, viva para sempre. Esse é o tema do clipe musical desse mês. É difícil dizer não para o nosso coração quando quer dizer que sim. Mas Jeová nos diz: confie em mim, não se molde ao mundo assim, eu vou te dar a vida eterna. Olhe pra Jeová, não deixe de lutar. Bem perto Ele vai estar, não vai te deixar. Persevere então em oração. A vida que Ele vai te dar nunca vai ter fim. Não só viva o hoje, viva para sempre. Fama vão te oferecer, um pedestal você vai ter, todos vão te conhecer. Mas não busque o que vai acabar, busque o que vai durar, então terá a vida eterna. Olhe pra Jeová, não deixe de lutar. Bem perto Ele vai estar, não vai te deixar. Persevere então em oração. A vida que Ele vai te dar nunca vai ter fim. Não só viva o hoje, viva para sempre. Olhe pra Jeová, não deixe de lutar. Bem perto Ele vai estar, não vai te deixar. Persevere então em oração. A vida que Ele vai te dar nunca vai ter fim. Não só viva o hoje, viva para sempre.
Não importa há quanto tempo servimos a Jeová ou que mudanças enfrentamos, temos uma firme esperança de vida eterna. Meditar nessa esperança nos ajuda a tomar boas decisões em qualquer fase da vida. Como vimos antes, às vezes, precisamos reavaliar uma decisão que tomamos. No próximo vídeo, uma família decide apoiar uma congregação em outro idioma. Será que essa foi a melhor decisão? Vamos descobrir o que aconteceu. Donc, on nous pas suspend nous faire ça qui bien, parce que l'aile est arrivée, n'a récolté, si nous pas quitter Pas quitter fatigue. Se não pas quitter fatigue, boter na lei. E aí, filho? Preparado? Muitos haitianos estavam se mudando para nossa região. E uma nova congregação do crioulo haitiano foi formada aqui perto. Um dia nós fomos pregar com eles e vimos que precisavam de muita ajuda. E vai em frente. E aí, vamos em frente? Eu tenho orado tanto pedindo por mais estudos. Acho que é essa a resposta. Legal. Eu tô dentro, hein? Legal. Quando a gente chegar em casa, a gente vai orar sobre o assunto. Era emocionante aprender um novo idioma. A gente usava cada segundo que tinha para aprender mais. Nós tivemos muitas alegrias, mas também tivemos alguns desafios. Nu doe lamu, pochem nu, memijanu lamu, tetinu. Bonjour, Zamion. Bonjour. T'a vle Problème parler. encore? Nicolas, você pode ler para nós o próximo parágrafo, por favor? Onde é que a gente tá mesmo? Foi tão bom o nosso estudo de hoje, não foi, Nicolas? Foi ótimo. Mais uma vez no campo que eu não consegui fazer nada. A gente não tinha percebido que o Nicolas não estava mais tão empolgado. Para ajudar o Nicolas, decidimos fazer mais algumas coisas no nosso idioma. Além da adoração em família, voltamos a assistir uma reunião por mês com a nossa congregação anterior. Eu tô um pouco preocupado com o Nicolas. Ele tá tendo dificuldade para se adaptar na nova congregação. Entendi. Sabe, quando a gente apoiava a congregação em outro idioma, no início tudo era novidade. Mas aí com o tempo nós percebemos que os nossos filhos não estavam mais tão focados como antes. Eles até escutavam sobre Jeová, mas para ser sincero, eles não estavam aprendendo no idioma deles. Foi por isso que vocês voltaram? Foi. Mas cada família é diferente. Cada um tem que decidir o que é melhor para sua família. Entendo, tá certo. Eu achei um artigo perfeito para ajudar a gente a decidir o que fazer. Ele mostrou o exemplo de Daniel. Daniel precisava falar vários idiomas no dia a dia, mas ele sempre estudava no idioma dele, o hebraico. O artigo também falou do Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas declarações. Para o Nicolas guardar a palavra de Jeová no coração, a gente percebeu que ele ainda precisava aprender mais sobre Jeová no idioma do coração dele. Pra falar a verdade, quando eu tô numa reunião no meu idioma, é diferente. Eu nem preciso pensar muito, eu entendo na hora. Aline, tá clara a decisão que a gente precisa tomar, né? Com certeza. Mas e os seus estudos? Fica tranquilo, filho. A gente dá um jeito. E sabe, Nicolas, no dia a dia a gente já está exposto ao nosso próprio idioma. Então é melhor você continuar progredindo espiritualmente no idioma do seu coração. Foi a melhor decisão para o Nicolas continuar próximo de Jeová.
mas a gente sentia saudades de servir no crioulo haitiano. Então, depois de alguns anos, E aí, filho? Preparado? Tô um pouco nervoso, mas acho que tô preparado. decidimos que era a hora certa de voltar. Estamos muito felizes que a nossa decisão ajudou o Nicholas a construir uma base sólida para a sua fé e para o seu futuro. Você não acha que é muito bom relembrar que, quando tomamos uma decisão, sempre podemos fazer ajustes? Você já tomou uma decisão que parecia boa no começo, mas depois de algum tempo, as circunstâncias mudaram e ela não parecia mais tão boa? Aí você pensou, eu vou parecer um fracasso se eu voltar atrás. Lembre-se, nossa preocupação deve ser dar honra ao nosso Pai Jeová em tudo que fazemos. Tenha coragem para fazer as mudanças necessárias se as suas circunstâncias mudarem. Greg e Joran Harris criaram seus filhos para amar a Jeová. Que decisões eles tomaram ao longo da vida? Quando fazemos um sacrifício, nós abrimos mão de uma coisa por outra que é mais valiosa. Qual é o preço de saber que os seus filhos amam a Jeová? Não há nada mais valioso do que servir a Jeová junto com a sua família. Quando eu descobri que a gente ia ter um filho, eu fiquei apavorado, porque eu não cresci na verdade. Então eu passei por algumas coisas que me fizeram sentir um pouco ansioso e também inseguro. Eu sempre precisava ser lembrado que ia ficar tudo bem e que eu ia conseguir lidar com qualquer situação difícil. Meu pai me deu tudo que eu precisava. Ele me amava tanto. Quando meu pai ia dormir, eu pegava a linha de crochê da minha mãe e amarrava na maçaneta da porta. A outra ponta eu amarrava no dedão do meu pé. Então de manhã, quando ele acordava e abria a porta, eu acordava junto e corria para ficar com ele. Esse amor que eu tinha pelo meu pai, eu queria que os meus filhos tivessem por Jeová e que o coração deles estivesse amarrado, por assim dizer, a Jeová, e que eles acordassem todos os dias prontos para amar e servir a Ele. Eu amava ensinar as coisas para os meus filhos e fazia isso todo momento que eu podia. Todas as noites, nós reuníamos a família e líamos a Bíblia juntos na nossa cama. Ler a Bíblia juntos foi o que nos aproximou de Jeová e que uniu a nossa família. Lá em Juízes, Gideão disse: observem-me e façam o que eu fizer. Então eu sabia que, se quiséssemos que nossos filhos servissem a Jeová, nós tínhamos que dar o exemplo. Não era só ensinar a verdade. Nós tínhamos que viver a verdade junto com eles. Jesus deixou claro que não podemos servir a dois senhores. Mas por um tempo eu tentei fazer isso. E não deu nada certo. Eu queria que a minha família tivesse um lugar para morar. Minha profissão era construir casas. Mas no trabalho que eu tinha, eu não conseguia continuar no serviço de pioneiro. Por isso, eu tive que mudar de emprego. Eu comecei a trabalhar com reformas e procuramos uma casa mais barata para morar. Assim, todos nós podíamos continuar no serviço de tempo integral. E Jeová nos deu tudo o que precisávamos. Uma das coisas que nós mais gostávamos de fazer era ir para um território não designado com nossos filhos uma vez por ano. Tivemos experiências incríveis lá. Então nós decidimos como família que todos íamos aprender a falar espanhol, porque tinham muitas pessoas que falavam espanhol no nosso território. E não havia congregação e nem grupo lá. Às vezes, nós íamos pregar em outros países e ficávamos hospedados ou com os nossos irmãos ou com os familiares dos nossos estudantes. Eles não tinham muito, mas eram bem hospitaleiros. Nós gostávamos de ficar hospedados com eles porque dava para aprender mais sobre a cultura do lugar.
E isso abriu nossos olhos para um mundo que nós nem imaginávamos que existia. Nossa família só conseguiu progredir em sentido espiritual porque a minha esposa Jorin e eu nos esforçamos muito. A Jorin é uma mãe maravilhosa. O Greg sempre me ajudou a focar nas coisas espirituais. E assim sempre foi fácil amar ele e as crianças. Quando oramos a Jeová, nós agradecemos do fundo do nosso coração por estar servindo a Ele em família. Não conseguimos expressar o quanto somos gratos por poder servir a Jeová com nosso filho Karsten e sua esposa Andrea e a nossa filha Chersti e seu marido Dimon. Nós não merecemos nenhuma dessas bênçãos de Jeová, mas, mesmo assim, Ele tem abençoado os nossos esforços. Quando meditamos em como Jeová nos ajudou até agora, nós ficamos muito felizes. E com tudo que Jeová tem feito por nós, nos sentimos motivados a ser leais e fiéis, até estarmos juntos no novo mundo. Obrigado, Greg e Jorin, por contarem sua história pra gente, sendo bem francos. Vocês ensinaram seus filhos a colocar Jeová em primeiro lugar e deram a eles a chance de se tornarem amigos de Jeová. O que acontece na infância influencia o tipo de adultos que vamos nos tornar, de modo positivo ou negativo. Se não gostamos de quem somos, podemos mudar. É isso que vamos ver no próximo episódio de Como Eles Estão Agora. Quem é? Oi, tudo bem? Tá bom, pode subir. Meu nome é Henrique Torres Jr. Eu moro em Staten Island, em Nova York. Hoje estou servindo na congregação de Mid-Island. Os primeiros 40 anos da minha vida foram horríveis. Eu tinha um estilo de vida muito violento. Até um juiz disse que eu provavelmente nunca ia mudar. Naquela época, eu fiz muitas coisas ruins. Quando eu era jovem, acabei me envolvendo com pessoas que me influenciaram a cometer crimes, usar drogas e fazer coisas imorais. O diretor do presídio que eu estava colocou os detentos mais perigosos numa área isolada, e eu estava entre eles. Os guardas da prisão espancavam a gente. Ouvir os prisioneiros gritando enquanto apanhavam era demais para mim. Eu pensava, se isso continuar, eu não vou sobreviver aqui. Quando eu entrei em contato com meu pai, ele disse: "Nunca se esqueça de Jeová, porque esse é o nome de Deus." Era só isso que eu sabia sobre Jeová. Eu sabia que naquela situação só Jeová poderia me ajudar. Foi aí que eu comecei a orar. Eu fiz uma promessa que ia fazer tudo para aprender mais sobre Deus. Naquela época eu só sabia o nome dele. Eu consegui algumas publicações e a Bíblia também. Jeová se tornou mais importante para mim. Ele se tornou mais real para mim. Aqueles foram os primeiros 40 anos da minha vida. Mas, graças ao treinamento da Organização de Jeová, durante esses últimos 40 anos da minha vida, a minha personalidade mudou muito. Eu recebi muitas bênçãos. Por exemplo, Jeová me ajudou a melhorar minha qualidade de ensino e também meu ministério. Isso me aproximou mais dele. Eu tive o privilégio de servir como servo ministerial por muitos anos e depois servo de grupo por muito tempo.
Um dos maiores desafios que eu tenho que enfrentar é que eu estou com câncer. Eu já passei por 4 cirurgias e também quimioterapia. Eu tenho certeza, se eu não tivesse a ajuda de Jeová, nunca conseguiria enfrentar esse problema sozinho. Se eu pudesse dar um conselho, seria: não cometa os mesmos erros que eu cometi e se envolver com gangue e assaltos. Porque uma coisa leva a outra e nada daquilo valeu a pena. Na verdade, isso só me trouxe muita dor, problemas emocionais, também uma consciência muito pesada. Estude a palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ver as promessas que Ele fez para o futuro. Você também vai ver que Ele é um Deus amoroso, bondoso e misericordioso. Ele não quer que ninguém seja destruído, mas que todos tenham vida. Pais, nunca desistam dos seus filhos. Jeová nunca desistiu de mim. Jeová me resgatou da escuridão que eu estava. Ele me trouxe para a sua luz e para a sua organização maravilhosa. Eu dou todo o crédito a Ele por todas as mudanças que eu fiz. Eu falo para as pessoas: não fui eu, foi Jeová que fez tudo isso. Ele pode fazer o mesmo por você, se você deixar. Quando jovem, Henrique escolheu muito mal seus amigos, e isso o levou a outras decisões ruins. Foi só com mais de 40 que ele quis conhecer Jeová. Isso nos mostra que nunca é tarde para fazermos mudanças na vida. E vocês, pais, por favor, lembrem que as verdades que vocês plantam no coração de seus filhos pode levá-los a tomar boas decisões, até depois de adultos. Algumas decisões talvez pareçam pequenas, mas elas podem afetar muito os nossos irmãos. No vídeo a seguir, o irmão Robert Lucioni vai mostrar que a forma como lidamos com alguém pode promover a paz ou acabar com ela. O texto de hoje fala sobre as qualidades que nós precisamos desenvolver para andar de modo digno e agradar a Jeová. O texto escolhido para a nossa consideração de hoje é Efésios 4:1, que fala sobre isso. Vamos ler os versículos 1 a 3 para entender melhor o contexto. Efésios 4, versículos 1 a 3. Portanto, eu, o prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que andem de um modo digno da chamada com que foram chamados, com toda humildade e brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito, no vínculo unificador da paz. Então, aqui o apóstolo Paulo disse que andar de modo digno está ligado com a união, e destaca algumas qualidades que precisamos para fazer isso. Precisamos de humildade, brandura e paciência. Essa não é a primeira vez que o apóstolo Paulo diz que essas 3 qualidades estão relacionadas com a união. Você deve se lembrar de Colossenses 3:12 para nos revestirmos de humildade, brandura e paciência. Precisamos dessas qualidades para suportar uns aos outros. Por que essas qualidades são tão importantes para a paz e a união? O que a Bíblia diz sobre isso? Lembre-se do que diz Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês. Ou Provérbios capítulo 15, versículo 1, uma resposta branda acalma o furor. Ou Provérbios 25:15, com paciência pode-se convencer um governante. Humildade, brandura e paciência. Essas são qualidades muito importantes para lidarmos com situações estressantes, e assim será mais fácil para nós termos união e paz. Muitos relatos da Bíblia nos ensinam esse ponto, mas vamos considerar apenas um, que é o dos Efraimitas e Gideão. Se der uma olhada em Juízes 6 e 7, nós lemos sobre o relato de Gideão
lutando contra os midianitas. Gideão obedeceu a Jeová. Por isso ele venceu aquela batalha. Dos 32.000 homens, ele escolheu apenas 300 para lutar no seu exército. Se você olhar na sua Bíblia de estudo, o mapa B6 nos ajuda a visualizar a estratégia que Gideão usou, seguindo a orientação de Jeová. Os midianitas estavam perto da colina de Moré, como é possível ver no mapa. Se você olhar em Juízes 6:34, vai ver que o Espírito de Jeová veio sobre Gideão. Então, aqui Gideão estava seguindo a orientação do Espírito de Jeová. Então, primeiro ele pede ajuda para as tribos de Manassés, Aser, Zebulão e Naftali. Isso fazia sentido porque aquelas tribos estavam perto de onde a batalha ia acontecer. Em Juízes 7:22 diz que o que o exército de Gideão fez confundiu os midianitas. Então os midianitas fugiram para o sul, em direção a Abel-Meolá. No versículo 23, nós vemos que Gideão convocou Naftali, Aser e Manassés para perseguir os midianitas e forçá-los a ir em direção ao sul. Dá para ver que essa era uma boa ideia. Nos versículos 24 e 25, vemos que Gideão teve uma ótima estratégia. Ele convocou Efraim para tomar os pontos de travessia até Bet-bara, para não deixar os midianitas escapar. Eles fizeram isso e deu certo. Os 2 príncipes de Midian foram mortos. Que vitória! Que estratégia excelente! Essa é uma das batalhas mais emocionantes da Bíblia. Aqueles homens mostraram uma coragem sem igual. É interessante que a Bíblia não menciona os midianitas incomodando o povo de Deus de novo. Consegue imaginar como deve ter sido emocionante participar dessa batalha? Bem, nem todo mundo estava feliz. Veja o que diz em Juízes 8:1. Os homens de Efraim disseram-lhe então a Gideão: "O que foi isso que você fez? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian?" E discutiram fortemente com ele. Por que eles disseram isso? Talvez achassem que deviam ter sido chamados antes, ou talvez achassem que tinha uma estratégia melhor. Por que não pediram a nossa opinião? Por que não contou pra gente o que estava acontecendo? Aí a gente teve que largar tudo para ir lá salvar vocês. Será que Efraim mostrou humildade, brandura e paciência? Não mesmo. Isso estava afetando a união. Mas o que Gideão disse para os efraimitas? Lembre-se que Gideão tinha o Espírito de Jeová e teve uma estratégia excelente naquela vitória. Mas como ele respondeu? Veja os versículos 2 e 3. Mas ele lhes disse: "O que foi que eu fiz em comparação com vocês? Não são as sobras de Efraim melhores do que a colheita de uvas de Abiezer? Foi nas mãos de vocês que Deus entregou Oreb, Zeeb, os príncipes de Midian. E o que eu fiz em comparação com vocês?" Quando ele disse isso, eles se acalmaram. Gideão mostrou humildade, brandura e paciência. Assim todos se acalmaram e Gideão pôde se concentrar no serviço de Jeová. Agora compare isso com Juízes capítulo 12, em que os efraimitas tiveram a mesma reação. Nesse relato eles acusaram Jefité de não convocá-los para a batalha, a mesma coisa. E o que Jefité disse? "Eu convoquei vocês sim, vocês é que não foram." Então eles começaram a lutar entre si e isso os distraiu completamente do serviço de Jeová. Qual é a lição? Às vezes acontecem algumas coisas que podem prejudicar a nossa paz. Às vezes os irmãos na congregação, em Betel ou na construção, podem agir igual aos efraimitas. Às vezes nós agimos igual aos efraimitas. Por que você não perguntou minha opinião? Era para eu ter participado nisso. Por que você não me ligou antes? Agora, de última hora, vou ter que largar tudo para ir te ajudar. Isso acontece, nós somos imperfeitos. Quando isso acontecer, como é que nós vamos reagir? A união é mais importante do que quem está certo ou errado. Essa é uma verdade básica e Gideão sabia disso. A união é extremamente importante hoje em dia. Nós tivemos um artigo interessante na Sentinela, 15 de dezembro de 2014. Era o artigo "Precisamos estar unidos para enfrentar o fim". Veja o que dizia. Aproxima-se um dos períodos mais sombrios da história humana. Será vital que nós, como povo de Deus, nos mantenhamos unidos. Durante a época turbulenta que afligirá esse sistema, precisaremos estar realmente unidos.
Agora uma pergunta. Você acha que é uma coincidência que Jeová esteja ajudando o seu povo a ser cada vez mais unido, justamente na época em que estamos vivendo? Será uma coincidência a organização estar nos lembrando da importância de estarmos mantendo a paz e a união? Não. À medida que vemos esse mundo ficar cada vez pior e dividido, o povo de Jeová precisa ficar cada vez mais unido. E para isso, todos nós precisamos desenvolver humildade, brandura e paciência. E quando não há união, nós precisamos examinar a nós mesmos, porque, na verdade, às vezes o problema está em como nós reagimos. Talvez tomar uma decisão sem nos consultar. Ou talvez a nossa opinião de como um problema poderia ser resolvido é diferente da de outros. Mas no final das contas, será que isso faz mesmo a diferença? Ou muitas vezes, quando olhamos para trás de forma racional, nós percebemos que talvez a nossa ideia fosse boa, mas não era a hora certa. Ou talvez nem fosse uma ideia tão boa assim. Ou talvez tivesse mais de uma forma de resolver o problema. Ou talvez o Espírito de Jeová estivesse guiando as coisas num caminho diferente. Então, o que nós precisamos fazer para não atrapalhar a união? Humildade, brandura e paciência, as mesmas qualidades que vimos em Efésios 4. Nós podemos ter certeza de que, se for importante para Jeová, vai acontecer. E se não for, que vergonha seria ser um obstáculo para a união por causa de algo que nem é tão importante assim para Jeová. Então nós precisamos de pessoas como Gideão para nos ajudar a apoiar o corpo governante. Gideão foi um ótimo exemplo. Quando ele entendeu o que Jeová queria, ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício por Jeová e por sua organização. Nós precisamos de pessoas como Gideão. Não precisamos de mais efraimitas. Em harmonia com o que vimos hoje, vamos nos esforçar para andar de um modo digno nesses últimos dias e desenvolver humildade, brandura e paciência. Se fizermos isso, vamos promover a união nestes últimos dias e, assim como Gideão, seremos úteis para Jeová e para a organização. Quando somos humildes e contribuímos para a paz, Jeová fica muito feliz. Para nós, testemunhas de Jeová, pregar as boas novas é um grande privilégio. Como podemos ser adaptáveis no ministério? Vamos ver a resposta no próximo episódio de Ferro Afia o Ferro. Oi, eu sou Micalis e esse é o Ferro Afia o Ferro. Uma coisa que me deixa nervoso é quando eu tenho em mente uma apresentação para usar durante a pregação, mas aí o morador muda o rumo da conversa e eu preciso me adaptar. Você já passou por isso? Então, nós nem sempre vamos conseguir usar o que preparamos. Então nós vamos ver 4 dicas que me ajudam e eu espero mesmo que elas possam te ajudar a ser mais adaptável. As 4 dicas são: primeiro, conheça bem o seu território. Segundo, use o kit de ferramentas de ensino. Terceiro, tente prever as dúvidas e objeções comuns do território. E quarto, sempre se adapte às necessidades do morador. O objetivo da gente é termos boas conversas, não dar um sermão, nem tentar vender alguma coisa. Vamos ver uma situação real em que essas 4 dicas talvez possam ajudar. Que introdução você vai usar? Eu pensei em falar dos problemas econômicos. Boa ideia. As pessoas vão gostar muito. Tamara, vou ler Isaías 65, 21 a 23 e depois entregar o folheto sobre o reino. Legal, já vou deixar o texto aberto. Tá bom. Bom dia.
Já reparou que para muitos está difícil conseguir o sustento? Na sua opinião, essa situação vai melhorar algum dia? Olha, vocês não chegaram numa boa hora. Eu acabei de receber uma notícia horrível. Eu sinto muito. A gente volta outra hora. Eu agradeço. Como vimos, as irmãs aplicaram as 2 primeiras dicas muito bem. E nós sabemos que vocês, irmãs, pregam como ninguém. Até aqui, nenhuma surpresa. Mas note, primeiro, a irmã conhecia bem o território e tinha uma apresentação específica para usar ali. Segundo, o assunto e o texto que ela usou são desse folheto com o tema O que é o Reino de Deus? Ele faz parte do nosso kit de ensino. Mas quando a moradora disse algo diferente do que ela tinha programado, nossa irmã decidiu dizer que voltava depois. Agir assim pode ser uma boa ideia, depende da situação. Mas o que aconteceria se a nossa irmã fizesse só mais uma pergunta, pensando na preocupação da moradora?